A gente está hoje aqui com o Nori Carneiro, fundador da MarketMed, a primeira empresa de marketing na área da saúde do Brasil. Queria que você contasse um pouco de você, Nori. Como é que surgiu a MarketMed? Quem é o Nori? Como é que foi fundada a MarketMed? Qual foi a motivação? Fala um pouquinho sobre você. Opa, bom dia, Bernardo. Então, na verdade, a história é longa, sabe? A MarketMed nasceu em 2021, aliás, perdão, 2001. Estamos fazendo 22 anos agora. Tem tempo, hein? Tem tempo. E nasceu num momento em que se percebeu o quanto os médicos, dentistas e outros atuantes na área da saúde necessitavam de marketing. Naquela ocasião, falar de marketing para a área da saúde, para médicos, para dentistas, para psicólogos, psiquiatras, era quase uma heresia, sabe? Porque acreditava-se, e até então era verdade, que a própria profissão atraía os seus próprios pacientes. Então, um paciente traria o outro, e assim realmente acontecia. Mas chegou-se um momento em que a necessidade de se divulgar também se fazia necessária por parte desses profissionais, né? Eu venho de uma história dentro da área médica, né? Você era professor, né? Eu fui professor também, mas assim, eu sou publicitário por formação, sou profissional de marketing com pós-graduação nisso, mestrado, etc. Mas nada substitui a prática, né? Então, eu venho de um histórico dessa área, né? Primeiro em plano de saúde, depois em laboratório farmacêutico, e aí mais tarde, por volta de 2020, 2021, junto com outro atuante nessa área, concluímos que um caminho a se tomar dentro da área médica, principalmente, era a atuação dos médicos no mercado, né? E eles precisavam de alguém, eles precisavam de um apoio nisso. E foi aí que nasceu a MarketMed, a princípio apenas como uma consultoria de marketing, guiando médicos, mostrando para eles a necessidade de estabelecer preços para suas consultas, de ajudá-los na identificação de bons locais para estabelecer os seus consultórios, a atuar de forma produtiva na sua comunicação pessoal, né, fazendo assessoria de imprensa, fazendo trabalhos de montagem de eventos. Então, assim, a coisa aconteceu muito por acaso, mas com fundamento, sabe? Assim, ajudar os profissionais de saúde a terem um posicionamento melhor dentro das suas atuações no mercado. E aí nasceu a MarketMed, completando agora aí os seus 21 anos já. 22, né? eu acho. 22 agora, né? anos, é isso aí. Né? E claro, essa experiência acabou nos mostrando caminhos que nos coloca hoje como precursores nessa área. Então, nós temos hoje mais de 80 clientes no Brasil todo, e é claro, esse Brasil, ele é hoje muito diferente de ponto a ponto. Então, a experiência da MarketMed nisso acaba nos mostrando hoje bons caminhos, sabe? Como, por exemplo, que ações de marketing surtem melhor efeito em determinadas regiões do país, por exemplo. Que ações de comunicação funcionam melhor com determinadas especialidades médicas. Eu acho que você ganhou isso com o tempo, né? Não, sem dúvida. A questão toda aí é a experiência, né? Eu fico vendo hoje, e sem qualquer crítica, né, aos iniciantes nesse processo, que não tem a base da experiência para poder orientar ou para poder fazer ali, né? a prática, sabe? Que é fundamental nesse mercado, sabe? É importante a gente entender hoje o que dá certo e o que não dá. Não se perde tempo mais, por exemplo, em marketing digital. Né? Não se perde tempo mais na web e no marketing convencional, offline mesmo. Então, hoje, o que for feito tem que dar certo. Né? E só quem tem experiência para poder dizer isso. Né? Só quem tem experiência para poder indicar esses caminhos bons. Então, a gente está nisso aí já há algum tempo. A MarketMed hoje se tornou uma referência em marketing na área de saúde no Brasil todo. Fomos os precursores nisso, mas eu acho que o diferencial desse início de processo e de termos sido os precursores é que a experiência nos poliu, sabe? A experiência nos deu caminhos que a gente hoje consegue ajudar melhor os médicos, os dentistas, os psicólogos e todos aqueles atuantes da área da Clínicas, saúde. hospitais, a gente atende... Clínicas, hospitais, principalmente, né, que hoje vem a necessidade de fazer um marketing não só que seja efetivo, ou seja, que dê resultados, mas que esteja dentro de um padrão ético, né?
Importante, né? Muita gente procura, às vezes, uma empresa especializada por conta da própria parte ética da medicina, né? Então, a gente não está falando de venda de chinelo, né? Sim. Não estamos falando de marca de relógio. A gente está falando de um profissional médico. Sim. E aí a gente tem ali um produto que demanda a ética na própria sutileza da profissão, sabe? Você não pode, por exemplo, divulgar um médico, divulgar um hospital ou uma clínica como se você estivesse divulgando a marca de um tênis, né? Tem toda uma sutileza no próprio negócio, na própria comunicação, que deve ser respeitada, que deve ser trabalhada, e é isso que a experiência acaba nos mostrando, sabe? Perfeito. Tem muita dúvida que chega pra gente sobre agência, né? As pessoas perguntam, então o Nori, ele é fundador de uma agência de marketing, e você se porta como consultoria? Na verdade, somos uma consultoria de marketing. Eu queria que você explicasse um pouco a diferença de agência, de consultoria, por que a gente se porta dessa forma, qual a diferença entre elas? Então, isso é muito importante, sabe, Bernardo? Porque quando a gente fala de agência, a gente tende a pensar apenas na comunicação. Perfeito. Né? E marketing é muito mais do que isso. A gente tem aí um leque de ações estratégicas dentro do marketing, além da própria comunicação, que é um desses dedos, é uma dessas ferramentas, né? Mas o marketing vai muito, muito além disso. Se hoje você tem um médico saindo da faculdade que não sabe muito bem onde se colocar dentro do mercado, e eu estou falando fisicamente, geograficamente mesmo, ele quer ficar em Belo Horizonte, ou ele quer ficar numa grande capital como São Paulo. Né? Onde ficar? São Paulo é imenso. Onde ele vai ter mais mercado? Onde a especialidade dele daria melhores resultados, a atuação dele daria melhores resultados? E aí cabe um estudo de mercado. E o estudo de mercado não é uma prática, uma atividade da comunicação. É uma prática do marketing. Então vamos entender da concorrência daquela localização, vamos entender do tamanho, da demanda daquela localização. Se ele vai atender plano de saúde, por exemplo, vamos entender que planos estão atuantes naquelas regiões. Então, se ele, por exemplo, quer ficar em São Paulo, mas está em dúvida entre a região central de São Paulo e a zona leste da cidade, a gente vai fazer um estudo dessas duas localidades que possa ajudá-lo na decisão. Então, isso, por exemplo, é um estudo de mercado feito que não tem prática dentro da comunicação de marketing. Você diria, então, que a consultoria, a empresa de consultoria seria algo além da agência. O que tem na agência tem na empresa de consultoria, mas a consultoria também oferece serviços além da agência para o acompanhamento do profissional. Claro, não pode parecer uma crítica às agências. Claro, não, isso aí... Tá? Elas têm a posição dela, claro. Elas têm o formato de negócio delas muito bem estruturados. Eu mesmo vim de agência de comunicação, trabalhei muitos anos nisso. Mas o que a gente tem que entender é que o marketing é muito mais do que a própria comunicação. Perfeito. Como estabelecer o seu preço de consulta? Em que localidade eu devo atender? Que tipo de comunicação e divulgação eu devo e posso, no caso da área da saúde, eu posso fazer? Né? Qual é o segredo do custo-benefício em termos de investimento dentro da sua própria área? O que vai me dar melhores resultados? Sabe? E principalmente, eu acho que talvez essa seja a chave principal do negócio, em relação ao posicionamento que você vai ter no próprio mercado. A gente vai falar daqui a pouco, certamente, de cases, né? E a gente tem alguns para mostrar, mas a gente já teve casos, por exemplo, dentro da Marketing Média, em que o médico chegou sem saber o que era marketing e como é que ele ia se colocar no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. O médico ligou, vamos supor que ligou agora uma pessoa interessada na Marketing Média. A gente que está lá na empresa escuta você falar, pode falar você, né, senhor? Pode, você. Claro. A gente escuta você falando lá na empresa, abordando essas pessoas, como é que você conversa com elas. Quais são as principais dúvidas, né? E de forma geral, né? Do médico, do dono de clínica, administrador de clínica, de hospital. Quais são as principais dores dele, as dúvidas, e o que você costuma responder para eles? Então, é muito importante entender isso, né? Muitas vezes esse profissional chega sem saber absolutamente nada. Ele só sabe que ele precisa fazer marketing porque os amigos estão fazendo, os outros profissionais estão fazendo, alguns estão realmente tendo frutos desse investimento em marketing. E ele não sabe nem o que é marketing. Muitos né? chegam, né? Eu queria fazer uns posts no Instagram. A maioria, né? A maioria vê hoje o marketing digital, principalmente, como a ferramenta certa para ele. E às vezes não é, né? Ele precisa ter uma base mínima de marketing, inclusive para atuar no marketing digital. E ele não tem essa concepção. Tá aí, inclusive, um dos diferenciais da empresa de consultoria em relação à agência. Né? Por quê?
a agência é capaz de entender, perdão, a consultoria é capaz de entender o processo de início desse profissional e o processo de retorno. Então, assim, ele chega lá, eu quero fazer marketing digital, eu quero estar, como você disse, nas redes sociais, eu quero estar no Instagram, eu quero estar no Facebook, eu quero fazer marketing digital. Só que ele não entende que para antes disso, antes dele iniciar esse processo, ele tem alguns passos a serem dados. Né? É importante a gente entender que no marketing a gente tem pontos diferentes de atuação. O primeiro é entender o que se quer, traçar bons objetivos, sabe? E num segundo momento traçar boas estratégias para atingir esses objetivos. Né? E no marketing a gente tem dois muito fortes, dois objetivos muito, muito claros. Perfeito. O primeiro deles é colocar paciente para dentro, ou seja, o que se quer é gente batendo na porta. O cara se formou, ou ele acabou de abrir um serviço médico, uma clínica, né, e um serviço de atendimento médico. A primeira coisa que ele quer é gente batendo na porta. A primeira coisa que ele quer é formar uma carteira sólida de pacientes. Né? A primeira preocupação dele ali é a gente batendo ali, ligando a secretária ali, o que é compreensível, gente. Né? O que é bem compreensível, porque afinal ele investiu nisso e ele quer o retorno o quanto antes. Né? E hoje a gente tem ferramentas estratégicas de marketing capazes de nos dar este retorno rapidamente. Né? Mas existe um passo antes, sabe, Bernardo, que tem que ser trabalhado, que tem que ser pensado. Né? Primeiro entendendo quais são esses objetivos. Você quer paciente a curto prazo? Que paciente é esse? Que perfil ele tem? Qual público? Que público-alvo é esse que a gente vai trabalhar? Né? A partir dessa pergunta, a gente então começa a pensar nas estratégias. O segundo objetivo desse processo, além do quero paciente, tem a questão de imagem, de branding. Sabe, que é fundamental para o processo de marketing estratégico. É assim, eu quero mais paciente. Ótimo, as estratégias vão ajudar. Perfeito. Mas a longo prazo, o fato de você só captar paciente não vai transformar você numa referência naquilo que você se propõe a colocar no mercado, ou a ser no mercado. Então, assim, você é um dermatologista que atua na região central de São Paulo, em que momento você vai se tornar uma referência em dermatologia na cidade de São Paulo? Você acha que é importante também o dermatologista, por exemplo, ele focar em algo específico? Eu sou um dermatologista que eu trabalho exatamente com essa parte. Isso também é importante para o branding do médico? Não há dúvida, não há dúvida. O foco é muito importante em todo o processo, desde a questão do objetivo até a questão de estratégia. É assim, se eu quero ter uma carteira de clientes sustentável, a gente chama de carteira sustentável aquela em que o cliente vai até o final do tratamento, em que o paciente indica você para outros médicos. Essa é a carteira sustentável que todos querem formar. Né? Então, além dessa pergunta, quando você pensa assim, eu quero ter paciente, é importante se entender que paciente é esse? Que sexo ele tem, que preferências ele tem, que localidade, aonde ele está, o que ele gosta de ver na web, o que ele gosta de... Poder aquisitivo também é muito poder importante. aquisitivo dele, então, idade e uma série de coisas. Qual é o perfil desse paciente? Então, a gente tem isso aí como uma premissa de negócios. Perfeito. A partir daí, você tem que ter focos. Né? Entendendo que tem pessoas que... Você citou dermatologia, né? Pessoas que querem ir num dermatologista por um determinado motivo. Tem um problema capilar, né? Ou alguém tem um problema de pele, ou alguém tem um problema mais complexo, né? Um câncer de pele, por exemplo. São profissionais diferentes que atuam nessas áreas. E aí é importante entender, você como dermatologista vai atuar em que foco? Eu acho que é importante também, porque às vezes o próprio paciente do dermatologista não sabe qual dermatologista procurar, né? Às vezes ele procura um dermatologista, e a gente está dando só um exemplo na dermatologia, né? Tem outros também, Sim. Que o próprio paciente não sabe, será que esse cara daqui, ele trata esse meu problema aqui? Então, às vezes é importante o próprio médico se portar para que o próprio paciente também entenda quem ele é e o que ele pode... sanar ali, né? Qual a dor que ele pode sanar. Então pode ser um problema capilar, pode ser, enfim, dermatologia pode ser uma dermatite. Então, em marketing a gente tem um nome para isso, sabe? Chama-se posicionamento.
Posicionamento. Fala um pouco, então, de como é posicionamento. que esse médico, esse profissional... Eu estou falando médico, mas podemos A área da saúde isso, de forma né? geral, né? A área da saúde de forma geral. Tanto clínica também, tem clínicas especializadas também. Muito enfim. bem. Vamos dar um exemplo clássico, né? Quando você fala de odontologia, por exemplo, a gente tem muitos clientes na área de odontologia. O dentista, hoje, ele tem um leque de atuações que vai desde da implantodontia até a parte estética, né? Sim. Como a harmonia facial e uma série de coisas. Então, qual é o posicionamento que esse especialista quer dar à sua própria imagem? Ele quer ser uma referência em odontologia estética, ou ele quer ser uma referência em implantodontia ou em odontogeriatria e tantas outras formações que ele pode ter. E aí a gente chama de foco isso. O cara que quer ser tudo ao mesmo tempo não é nada. Sabe? Essa é uma premissa do marketing importante. Eu quero ser um dentista generalista, eu cuido de tudo, você não vai cuidar de nada, não mais. Houve um tempo em que isso acontecia, hoje não mais. Hoje as pessoas buscam pelo especialista, o especialista da especialidade, que é um pouco mais amplo do que isso. Não basta ser dentista que cuida de odontologia estética. Ele tem que ser dentista que cuida de odontologia estética e que tem foco em harmonia facial. Ou tem foco em pediatria, por exemplo. Odontopediatria, enfim. Então a gente tem aí os focos que são importantes no marketing. É você entender o que você quer ser em relação ao mercado. Como é que você quer que o mercado te veja, né? Então, voltando só rapidamente naquele processo de objetivo, se a gente tem, num primeiro momento, o objetivo de captação, né? De montar uma carteira sólida de pacientes, o segundo está ligado à questão de branding. Você também tem que se preocupar com a sua imagem. O que é branding? Branding seria o gerenciamento de imagem? O que seria branding em si, assim? Para quem é leigo, não entende, o que seria branding? Esse termo eu acho que, de repente, pode ficar um pouco puxado. Então, o branding, ele nada mais é do que o seu posicionamento de forma conquistada. É assim, você quer ser uma referência, citando novamente o exemplo, uma referência em odontologia estética na região central de São Paulo. Perfeito. Tá? O momento em que você consegue esta referência, você conquistou o seu branding, conquistou a sua marca hoje, e a marca pode ser um símbolo, mas pode ser o seu nome, Bernardo. Doutor Bernardo, ele é uma referência em odontologia estética. Então, conquistar um branding significa conquistar o posicionamento que você quis ter diante do mercado. A gente tem muitos exemplos em relação a isso. Se você falar hoje em cirurgia estética, vamos falar em cirurgia plástica, né? Você tem hoje nomes que são exemplos disso, né? que são claros exemplos de cirurgia estética. Você tem nomes que são exemplos e referência em cirurgia cardíaca no Brasil. Sim. Você tem hoje nomes e marcas que são referência em dermatologia capilar, por exemplo. Então você tem esses nomes. Então a gente pode entender que essas pessoas que conseguiram esse espaço, elas conseguiram trabalhar o seu branding, ou seja, o seu marketing de forma efetiva. E demora isso? Como é que funciona? Demora. Porque as pessoas, eu acho que elas têm essa tendência, né, de achar que é tudo para amanhã. Então. Eu quero trabalhar minha imagem, vou fazer uma identidade visual aqui, né, uma logo aqui, e aí amanhã eu já tô no mercado. Como é que funciona isso aí? Foi ótimo você ter falado disso. Então, algumas ferramentas estratégicas de marketing nos dão retornos mais rapidamente. Perfeito. Sabe? Hoje a gente tem, por exemplo, no marketing digital, um excelente exemplo disso. E o que é retorno de curto prazo? A conquista de paciente é um retorno de curto prazo. Então, se você tem bem definido que público você quer, o marketing, então, vai entender onde é que está esse público, como eu devo adicioná-lo, de que maneira eu devo impactá-lo, e vai te dar retorno muito rapidamente. E quando a gente fala de rapidamente, é rapidamente mesmo. Você tem ferramentas hoje no marketing digital, como as ações de Google, né, como as ações em rede social, o tráfego feito em rede social, por exemplo, que te dá retorno em semana. Sabe? Em 1 ou 2 semanas você tem retorno prático disso. Os anúncios online, né? Para quem não entende de forma mais leiga, Google Ads, tráfego pago, quando a gente fala, são anúncios online, né, na internet. Isso, exatamente. A gente vai falar disso. Plataformas. Depois a gente começa a falar sobre isso, mas só para dar uma pincelada, são os anúncios que a gente faz dentro da internet, né? Isso. A gente paga ali para poder aparecer como anunciante. Rapidamente. Então isso dá retorno muito rápido hoje, né? No entanto, a gente tem algumas ações estratégicas que são de retorno mais a médio e longo prazo. Perfeito. Ninguém vira referência de um dia para o outro.
sabe? Isso é importante. Hein? Isso é muito importante entender, que não é colocando ou atuando dentro das redes sociais ou fazendo um trabalho, postando fotos Market na Magic praia. que diga, em 22 anos... Pois é, então assim, ninguém vira uma referência de um dia para o outro. Até porque a referência em si, ela tá galgada em outros patamares que não só a comunicação. Aham. A comunicação te traz uma coisa que hoje a gente chama de leads, são pessoas interessadas, né? Perfeito. Então, a comunicação e o marketing te traz leads. Uhum. Mas se esse lead vai se tornar um cliente, e mais, se ele vai se tornar um cliente fiel, e mais, se ele vai ficar com você a longo prazo, depende muito mais de você Se do ele que vai te do divulgar próprio depois marketing. também, né? Você tem que ser um bom profissional, você Uhum. tem que atender de forma clara esse paciente, você tem que dar rapidez de processo. O que é rapidez de processo? O cara te conheceu na rede social, ele se interessou por você, ele quer saber mais. E para saber mais, ele pode ir, por exemplo, para um site pessoal seu e entender quem é o Dr. Bernardo, o que é que ele faz, qual é a formação dele. Uhum. Ele quer ver seu consultório para ver se está dentro dos padrões que ele exige. Né? E a partir daí ele toma uma decisão. Né? Note que essa decisão ela é intrínseca ao paciente. É ele que decide, é ele que vai falar assim, gostei do Dr. Bernardo, vou marcar uma consulta. Se nesse momento ele liga para o seu consultório, ou você não atende, ou você demora o retorno, ou a secretária está despreparada para atendê-lo, ou é você que o atende no meio do trânsito. Ou seja, existem vários itens que influenciam diretamente na decisão desse paciente. Primeiro, em relação à primeira consulta, se ele vai ou não te conhecer. E segundo, vai depender da sua capacidade técnica, ou seja, de você como profissional, de tudo que você aprendeu e da sua experiência, para que esse cara volte numa segunda consulta, numa terceira, numa quarta e mais. E é isso que a gente quer, que ele traga amigos, parentes para dentro do seu consultório. Isso tudo envolve branding, né? Isso tudo é o branding. E branding não é só identidade visual, não é só você ter uma cor e você... O caminho que faz o profissional ser enxergado é um caminho longo e às vezes nem precisa da identidade visual, é claro que precisa, mas a forma que ele se porta no mercado, a forma que ele atua, influencia muito na imagem que ele transparece, né? Então, há uma confusão sobre isso, sabe? Assim, os leigos tendem a imaginar branding como marca, né? Fala-se brand até por causa da tradução literal, então fala-se de brand como marca, né? A marca é só um símbolo gráfico. Perfeito. Que é importante porque ele te representa. Né? Assim, a médio e longo prazo há de se entender que ao olhar aquela cor, ao olhar aquela marca, ao olhar aquele traço, aquela simbologia, me faz lembrar do doutor fulano, do doutor ciclano. Isso é importante para você, ajudar você a criar como é que chama isso? Esse caráter profissional que você vai ter, sabe? Essa qualidade de serviço que você quer passar. Mas a marca é uma coisa e branding é outra. Isso é muito importante de ser abordado, porque se confunde muito. Eu vou dar um exemplo disso, né? Acho que é parte de branding, assim. Eu fiz uma cirurgia recentemente, fiz um implante de sobrancelha, né? E a primeira coisa que eu fiz... o meu é um pouco mais simples. Olha ele se entregando aqui, pessoal. O meu é um pouquinho mais simples, o meu implante. Tinha uma cicatriz, eu fiz um implante. Certo. Primeira coisa que eu fiz foi procurar um dermatologista. Procurei dermatologista e essa dermatologista me passou 2 nomes de possíveis cirurgiões que poderiam fazer essa minha cirurgia. E é uma cirurgia relativamente cara, assim, não é algo que você faz de uma hora para outra, porque é estética, né? Então você quer que fique bem feito e tal. E aí eu entrei no Instagram, né? De um dos profissionais. Não tinha muito conteúdo, era um conteúdo mais dele, mais particular e tal. E depois eu entrei num outro Instagram, lembrando que o Instagram é só uma plataforma, né? O Instagram é só uma plataforma, um meio que você tem para poder conhecer aquela pessoa. Perfeito. E dentro do perfil desse profissional, ele tinha um conteúdo muito refinado dentre os conteúdos sobre implante de sobrancelha. E a forma que ele falava, a segurança que ele passava, tinha imagens da clínica, tinha alguns cases que ele falava e tal. E além disso, ele tinha lá a assinatura dele, a logo, identidade visual e tal. E eu agendei com ele, no final das contas eu fiz a cirurgia com ele. Isso é um excelente exemplo. Isso é um exemplo, de repente, de branding. Exemplo. Por que isso é um excelente exemplo, Bernardo? A sua comunicação de marketing reflete diretamente a sua qualidade de serviço. Aquilo ali é você. Quando alguém entra no seu Instagram, quando alguém entra no seu site profissional, aquilo reflete diretamente quem você é. Se o seu Instagram não passa aquilo que você quer demonstrar em termos de serviço para o seu paciente,
ele vai te descartar. Perfeito. Se o seu site é bagunçado, né? Se o seu site não tem navegabilidade, não tem conteúdo adequado, não é o site. Aquele site que passa raiva. Você Aquele- entra e não anda. É você que não anda, sabe? É você como profissional que não está andando. É você que é a pessoa que é lenta no processo. As pessoas tendem a pensar dessa maneira, sabe? Se isso aqui é ruim, se o site dele não é bom, é porque certamente ele também não é. É assim que Passa as pessoas... essa imagem, né? Isso é branding. Se você conquista isso, né, essa autoridade diante dessa pessoa, como foi no seu caso, excelente exemplo, por sinal, passa-se uma ideia boa, passa-se uma credibilidade que esse paciente precisa para decidir entre fazer ou não essa primeira consulta. E você poderia ter ido lá, inclusive, e não ter gostado dele. Mas ele fez o trabalho dele de marketing ali. Mas ele fez um trabalho, tá? O que Perfeito. é muitíssimo importante entender também? Que o marketing, ele não para só na comunicação. Perfeito. Esse processo em que você esteve ali, olhou o Instagram, viu uma organização, viu uma credibilidade, uma dedicação ali. Uma dedicação desse profissional àquilo que você estava procurando, te passou credibilidade. Num segundo momento, nessa primeira consulta com ele, você poderia talvez desmontar essa imagem que você havia criado no início. O marketing entra nisso também. Então, a questão de preparação desse profissional para o bom atendimento, a preparação dessa clínica ou desse consultório para fazer um atendimento adequado ao paciente, a preparação dessa clínica, desse consultório, ou desse hospital, ou desse laboratório, para fazer relacionamento a longo prazo com esse paciente, também envolve o marketing. Então, não é uma questão apenas de atração de paciente. Perfeito. É uma questão de manutenção. Vender é fácil, eu costumo dizer isso há anos. Sabe, nas palestras que eu dou, nas aulas que eu lecionava, eu falava muito disso. Vender, gente, é muito fácil. Se você... Alguns talvez tenham a idade ou esteja próximo à minha idade, deve lembrar que nos anos 90 existia algumas propagandas que eram de venda ativa. Hoje tem também, mas elas são muito melhores do que tínhamos naquela época. O que é venda ativa, assim, só para poder... Então, fazer as pessoas comprarem, sabe? Então a gente tinha, por exemplo, produtos absurdos, como uma faca que cortava tudo. Era uma faca chamada Facas Guinso que cortava... A propaganda mostrava a faca cortando um trilho de trem, para você ter ideia. Né? E o mesmo grupo vendia uma meia feminina, era uma meia dessa, meia calça, né? As mulheres têm um problema sério com meia calça porque elas desfiam, elas rasgam e tal. E aí a promessa daquela época era que as facas Guinso cortava tudo e as tais meias não cortava nem a meia. Não desfiava nunca. A pergunta era sempre essa: a faca que corta tudo, corta a meia que não fura nunca? Então, mas vendia muito. Vendeu-se muitas facas, vendeu-se muitas meias, mas revendeu? Não. Entendi. Porque as pessoas, ao comprarem aquilo, percebiam que a faca não cortava tudo e nem a meia deixava de desfiar. A questão não está na venda. E o marketing é importante que tenha isso muito bem alicerçado. A questão está na revenda. A questão não está só em trazer você para o consultório, Bernardo. A questão está em trazer você novamente para o consultório. E novamente, até que você acabe seu tratamento. E mais, que você seja uma referência para mim diante dos seus amigos, dos seus familiares. E a partir daí você me traga novos pacientes. Então, trabalhar marketing profissional na área da saúde envolve muito mais do que apenas trazer paciente pela Não é só um post no Instagram. Não é só um post no Instagram. Não acredito. Eu acho que você falou de planejamento, né? Falou de branding, falou de N assuntos importantes aqui. E eu acho que marketing também envolve muita criatividade, né? Porque marketing é chamar atenção muitas vezes, né? Eu acho que marketing é uma parte do processo para uma conversão. Eu falo isso mais da área do digital ali, né? O marketing faz a pessoa se engajar, ela olha, ela se impacta e aí ela toma uma atitude com base naquilo que o marketing está direcionando para ela, seja entrar no site, uma mensagem. Então o marketing ele tem essa necessidade de chamar a atenção positivamente, né? E isso envolve, de repente, criatividade. E eu acho que a Market Med ela tem esse viés de criatividade muito aguçado, né? Eu queria que você falasse um pouco de criatividade, né? Ótimo, vamos lá então. Eu vou começar dando um exemplo disso, que eu acho fantástico. Eu li há pouco tempo, gostei muito da história. De uma odontopediatra de Curitiba. Eu agora não estou me lembrando o nome dela,
mas ela é um exemplo clássico disso, né? Uhum. Ela passou a pensar com a cabeça da paciente dela ou do paciente dela. Mas quem é o paciente dela? É a mamãe? É a titia? Não. O paciente dela é a criança, porque ela é uma odontopediatra, ela cuida de dentinhos na primeira, segunda e terceira infância. Então, essa médica, ela criou, olha isso, ela criou um consultório onde, ela inaugurou um consultório em Curitiba, que era a Casa da Fada. Então, ela ornamentou e decorou todo o consultório como se fosse um castelo. Perfeito. Olha isso. Tô imaginando. Um castelo, sabe? Então, a criança, ao entrar num consultório, ela não estava entrando num consultório odontológico, ela estava entrando no castelo da fada, sabe? E o mais interessante de tudo isso é que essa dentista, ela se vestia de fada. Não bastava... Era odontopediatria. É uma odontopediatria. Ela não bastava a decoração, sabe? Legal. Ela ia de fada para o consultório. Eu achei engraçadíssimo, porque teve uma matéria dela no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu achei muito bom, em que o artigo mostrou ela dirigindo, indo para o consultório, ela vestida de fada. Ela teve um problema inicial, que era entrar com um chapéu dentro do carro. Mas ela conseguiu superar isso e ela foi vestida de fada, dirigindo, e ela sai do estacionamento com uma saia de fada e vai, sem o menor problema. Imagina a recepção. Imagina. Chegou isso. ela. O mais interessante é que a secretária era uma fada, sabe? Isso é sensacional, gente. Eu estou falando aqui de criatividade, o quanto... A gente está rindo, mas tem toda uma questão de negócios, claro, dentro lógico. desse contexto. Não há dúvida disso. Se ela exagerou ou não importa. O fato é que ela conquistou o que ela queria. As pacientes e os pequenos pacientes dela hoje têm prazer em ir ao dentista, o que é um terror normalmente na vida dos pequenos. Então, transformou-se esse momento drástico num momento mágico. Isso é criatividade. Eu costumo dar dica sempre quando falo de criatividade. É importante isso, porque trabalhar... Um abraço para a doutora Fada, antes da gente continuar o pois assunto. Eu lamento bastante. Você chegou na nossa mesa aqui, o seu branding deu certo. Eu lamento bastante não me lembrar o nome dela, mas realmente basta buscar que você vai achar isso. É muito interessante o case. E é um case de sucesso, sabe? E a gente tem muitos outros nesse sentido. Isso é importante, Bernardo. Quando a gente fala de criatividade, a gente tem que entender que se você não é criativo, porque você é um profissional técnico, você é alguém que estava e se formou numa área que é muito séria, não há dúvida disso. Você passou como médico, como dentista, como psicólogo, num processo de construção de imagem, de profissionalismo, numa universidade séria. Então, às vezes, aflorar a criatividade para o marketing não é tão simples assim. Por isso é necessário você contar com alguém que realmente possa fazer isso. Né? Como eu falei logo no início, a gente tem hoje uma equipe muito coesa e muito experiente com a área da saúde, claro, entre tantas coisas, a explorar também a criatividade possível para que essas pessoas, para que esses nossos clientes deem certo, deem resultados. Uma das dicas que eu dou para quem quer explorar um pouco mais a criatividade é passar a fazer perguntas. Perguntas que você normalmente não faria. As perguntas são o grande segredo da criatividade. Quando você faz perguntas como se fosse uma criança, por exemplo, né? Quando você... Criança, você já percebeu? Ela não tem medo de perguntar. Não tem. Né? É o dane-se. São perguntas boas demais, né? São perguntas boas, ótimas, engraçadas. Bobas, mas você não sabe responder. Aos olhos dos adultos, são bobas. Mas aos olhos das crianças, são, no mínimo, criativas, porque elas não entendem e elas querem entender. São genuínas. São genuínas. Então, assim, faça perguntas como se fosse uma criança. Comece a desenvolver a sua parte criativa nesse sentido, sabe? Eu tenho um caso desse engraçado. Meu filho, aos 7, 8 anos, por exemplo, eu ia buscá-lo todos os dias no colégio. Eu estou só dando um exemplo de como a pergunta feita por uma criança pode ser inocente e boba ao mesmo tempo aos olhos dos adultos, mas importante para se despertar a criatividade, sabe? E todos os dias em que ele saía do colégio, ele passava no baleiro. Tinha um danado de um baleiro na porta de toda escola tem. E, é claro, todo dia ele queria consumir a bala dele. E aí, nesse dia, um dia eu conversando com a mãe dele, falei, olha,
tem que segurar um pouco o doce dessa criança que ele está todo dia chupando bala, pirulito e tal. E uma das maneiras que a gente viu para resolver esse processo foi limitar um pouco. Mas como limitar? Se todo dia ele estava acostumado a passar lá e a comprar balas, né? E aí eu fiz um acerto com ele numa segunda-feira. Quase né? que um contrato. Quase que um contrato com uma criança. Olha a minha inocência, né? Eu falei, olha, você pode comprar balas na quantidade que você quiser, desde que seja um dia apenas por semana. Eu ainda na minha inocência achando que ele ia comprar a mesma quantidade. E aí ele olhou para mim e falou assim, pode ser hoje? Era uma segunda-feira, eu falei, pode ser hoje. Então passamos no baleiro, ele comprou, claro, um monte de bala, porque eu falei a ele que ele podia comprar na quantidade que queria, ele encheu os bolsinhos de bala. Tudo bem? E pensei comigo também na minha inocência de que ele ia se planejar para chupar essas balas durante toda a semana, já que ele só poderia comprar balas na semana seguinte. Mas você esperava um planejamento estratégico dele? Só para saber. Nem tanto, não. Nem tanto. E aí, claro que as balas acabaram no mesmo dia. Imagina. E no dia seguinte, era terça-feira, e ele me pediu, vamos comprar bala hoje, quando eu fui buscá-lo no colégio? Eu falei, Perfeito. não, nós fizemos um trato e você só vai comprar bala na segunda-feira. Lógico. E ele concordou comigo e vamos comprar bala só na segunda. Na quarta-feira, chegamos de novo, eu buscando ele na sala, ele olhou para mim e perguntou, hoje é segunda-feira, pai? Eu falei, não, filho, hoje é quarta-feira. Tá, no dia seguinte era quinta, hoje é segunda-feira? Não. Claro, ele estava de olho nas balas, então estava doido para que as segundas-feiras chegassem. E aí chegou na sexta, hoje é segunda-feira, pai? Não, não é segunda-feira. Ele, por que tem muita segunda-feira? Por que tem muito ontem, muito amanhã e pouca segunda-feira, né? Ou seja, ele me perguntou assim, ontem foi segunda-feira e eu perdi o dia. Amanhã vai ser segunda-feira, eu tenho direito à bala. Né? E eu falei, também não. Segunda-feira é só na outra semana. Ele, por que tem muito ontem, muito amanhã e pouca segunda-feira? Pouca segunda-feira. Então, assim, é uma pergunta idiota, aos nossos olhos Mas há de se entender que as crianças fazem essa pergunta por não compreender nada. Não compreender. E é isso que forma a cabeça de inteligência emocional e de inteligência das pessoas. Então, é assim que a gente tem que começar a se perguntar se a gente quer desenvolver a nossa criatividade. Né? Faça perguntas como se você tivesse 6 anos de idade. Sem vergonha nenhuma. Né? É importante porque a criatividade ela surge de formas completamente... A gente fica até conversando lá na empresa, né? Do tipo, os designers, eles fazem algumas identidades visuais. Cara, de onde você tirou essa identidade visual, bicho? De onde veio isso aí? E ele explica, surgiu daqui. Eu acho que os designers têm cabeça de criança um pouco. Boa. Né? Eles enxergam com um olhar mais... Mas isso são mesmo. São, e é difícil, porque... Nós temos vários lá na Market Med, vários designers, né? Se você for no ambiente do design, na sala dos designers, você vai ver que o ambiente é outro, diferente do pessoal do planejamento estratégico, sabe? Eles têm um outro mundo, uma outra maneira de ver. Até a decoração da sala deles facilmente identificados. Eles são facilmente. Isso é designer. Isso não os torna menos profissionais e menos táticos, sabe? Assim, quando a gente fala de criatividade em negócios, a gente está falando de uma série de coisas. Entre elas, a identidade visual, por exemplo. Entre elas, o design de um site. Entre elas... a formatação e o layout de um post gráfico, né, que tem que ter criatividade, porque tem que ser diferente dos outros, para não ser tudo igual, tem que ser diferente dos outros, mas que tem que cumprir um papel, sabe? Tem um objetivo. Em cada peça de design tem que se cumprir um papel. Então, a criatividade na área de design, ela é muito bem explorada, muito bem trabalhada, mas são crianças... Bom, todos nós somos, né? Já dizia um diretor de filmes inglês, né? Adultos são crianças que devem dinheiro. Somos todos crianças, né? Então, na verdade, os designs deixam isso aflorar e de forma muito criativa e de forma muito boa, sabe? Sem perder o foco, o que é muito importante. Isso envolve muito, acho que na área da medicina, na área da saúde ali, o próprio médico, falar do médico especificamente, eu acho que ele passa grande parte da vida dele estudando a medicina, né? E ele acaba não tendo tempo suficiente, às vezes, para poder pensar em alguns aspectos, como a própria aflorar um pouco essa parte de criatividade e tal. E eu acho que a gente consegue ajudar não só na parte da criatividade, né? Que é a parte de arte, que é branding e tal. E, de repente, ele precisa também de uma ajuda de gestão,
de planejamento. Muito bem. Olha, Bernardo, chegou aqui um lead, né? Que pessoas interessadas chegou por isso. Como é que eu faço, né? Como é que atende essa pessoa? Como é que a gente conversa com ela? Porque o marketing é o meio do caminho, é o cara que vai puxar, vai levar, ó, Muito bem. qualificado, a pessoa está na sua região, ela está procurando pelo que você oferece. E a partir daí, né? Essa parte de gestão aí, queria que você falasse um pouco da importância disso. Boa. Como é que a gente pode ajudar também os profissionais da saúde de forma geral? Então, o que a gente tem que entender e que é muitíssimo importante no processo de construção de brand, e na verdade é o que vai te trazer resultados práticos, né? Uhum, De que isso é um negócio. Esse é o primeiro ponto. O uhum, médico, ele é um produto, né? Isso, por mais duro que possa parecer, uhum. né, isso é uma realidade do ponto de vista de marketing. Perfeito. Cada médico que chega hoje, ou cada dentista, ou cada psicólogo, ou cada clínica, ou hospital que chega hoje dentro da Marketing Med, eles são encarados e vistos pelos profissionais de marketing como um produto. Tá? Um produto que precisa ser vendido, como Uhum, todo e qualquer produto. Né? Ou seja, não adianta você ser competente se ninguém sabe disso. Eu sempre perfeito. digo essa frase e acho ela importantíssima no processo de marketing. Uhum. Se ninguém sabe que você é bom, você nunca vai ser bom, porque Por ninguém vai mais te que você experimentar. seja bom. Por mais que você seja bom. Então, a primeira coisa a se entender é que o profissional de saúde, o laboratório, a clínica médica, eu tô numa atividade ética, eu tô numa atividade muito séria. Isso não quer dizer que você não precisa atuar de forma criativa. Uhum, Isso não quer dizer que você não precisa atuar de forma profissional e que você é um produto. E um uhum, produto deve ser mostrado, um produto deve ser encarado como tal, dentro dos padrões de ética, sabe? uhum, O que é importante entender na área da saúde especificamente? É que, apesar de você ser um produto e precisar ser mostrado de forma marqueteira para os seus possíveis pacientes, você tem um cunho ético muito rígido por trás. Então uhum. você tem, por exemplo, na área médica, você tem o CODAME, que é o Código de Ética dos Médicos. Médico pode fazer tudo, pode anunciar. O médico pode colocar um buzz door na traseira de um ônibus rodando pela cidade de São Paulo. Não pode. Não pode. E é aí que entra a criatividade do marketing. Se não pode fazer a divulgação como um produto convencional, então que caminhos eu tenho que tomar para fazer essa divulgação de forma a não infringir a lei da ética que rege a própria atuação de negócios? Perfeito. Então a gente tem na área médica o CODAME, que é o Código de Ética de Divulgação dos Médicos. A gente tem na odontologia o Código de Ética do CRO. A Uhum. gente tem o Código do CREFITO, que é o código que rege as atuações de quem faz. Esqueci agora. Não vou conseguir te ajudar com essa. Infelizmente. Enfim, a gente tem uma série de códigos de ética que Uhum, regem o negócio e que devem ser respeitados. Então a gente tem não só a questão criativa a ser trabalhada, uhum, mas o respeito às próprias atuações do próprio negócio. uhum, Isso é fundamental para o uhum, sucesso de qualquer negócio. uhum. Existem casos em que, e esses também são vários, né, são vários cases, em que o CRO, o CRM interviu diretamente no processo de marketing de um médico ou de um laboratório. Isso não é pouco. São Uhum. muitos os casos. Então, a preocupação de um profissional médico, a preocupação de um profissional de odontologia, da medicina, tem que estar voltado não só para a criatividade do ponto de vista de marketing, mas pela ética da própria atuação. Isso é fundamental. Então, assim, você como médico, né, eu vou atuar, ou vou buscar a ajuda de uma agência de comunicação. A minha recomendação é, busque então uma agência que tenha experiência na área da saúde. Uhum. Eu volto a falar, fazer marketing médico, fazer marketing odontológico, não é a mesma coisa que fazer marketing para marca de relógio ou de tênis. Uhum. Então tem que ter essa criatividade, mas tem que ter essa ética que é tão necessária à própria atuação do negócio. Sabe? A gente tem, e isso é importante, que pensar que a resposta do paciente ou do público-alvo pode ser inversa dependendo da atuação. Alguns pacientes tendem, e isso é comum, a olhar, por exemplo, um anúncio numa revista, um anúncio de um médico numa revista e falar, se esse cara precisa anunciar, porque ele não deve ser bom. Então, assim, essa percepção do paciente tem que ser analisada do ponto de vista de marketing. Uhum. Então, assim, esse tipo de anúncio para o médico, além de ser proibido pelo CODAME, Não gera um retorno positivo. não gera um retorno adequado, porque
a cabeça do paciente pensa de forma diferente. Se você está anunciando é porque você não deve ser bom. Né? Então a gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas ao lugar de um anúncio direto. Sabe? Você tem assessoria de imprensa, que funciona muito bem para a área da saúde. Você tem as atuações de rede social, que hoje se mostrou como uma das melhores ferramentas de divulgação de serviço médico. A gente tem o Google, que é a primeira fonte de informação de serviços médicos no mundo. Então, não é uma questão de escolha de mídia. As mídias estão praticamente hoje postas, determinadas. O importante é entender quais das que temos devemos usar e podemos usar e de que forma. Se você fala de rede social hoje, você tem mais de 20 atuando no Brasil hoje. Mas qual delas é melhor para mim? Né? Se você Qual fala... é o objetivo também, né? Isso tudo está galgado que no cada objetivo. Plataforma tem um objetivo, né? Muito bem. A gente tem plataformas que às vezes são mais engajadas, tem mais gente, mais volume de gente, mas às vezes o cliente quer outra coisa, ele quer impactar um outro público que está em outra plataforma. Muito bem. Você tem um exemplo disso muito claro, por exemplo, dentro do Instagram e dentro do Facebook. São dois modelos de rede social, tá? O Instagram hoje tem uma força muito grande junto ao público jovem. Mais de 80% das pessoas que estão no Instagram hoje têm abaixo de 40 anos. 80% desse público. Né? O Facebook é o inverso. Ele tem um engajamento imenso de um público acima de 40 anos. Então, assim, o que eu devo fazer? Depende. Se você tem um perfil de público hoje que está muito mais voltado ao jovem, vamos trabalhar Instagram. E aí você fala, mas dentro das redes sociais você também tem caminhos diferentes. Você tem, por exemplo, a área orgânica das redes sociais. A gente está falando de post, a gente está falando de bios bem montadas, de capas bem montadas, de posts gráficos, de reels, de vídeos e de uma série de coisas que você pode utilizar dentro das redes sociais abertas, que são ótimos para impactar você, para colocar você diante do seu público e tal. Mas você não tem essa disponibilidade em outras redes, mas dentro da área da própria rede social você tem um outro caminho, a área de tráfego, por exemplo. Essa parte do digital, principalmente, a gente tem vários testes, né, que a gente faz internamente. Lembrando que a Market Media ela tem diversas células. A gente tem a célula de anúncios online, que é diferente da célula de conteúdo orgânico para Instagram, que é diferente de inbound. Enfim, a gente tem várias células, então a gente analisa os números de todas as células, né? Eu sou um dos responsáveis por isso. E a gente entende também que existem clínicas, principalmente populares, ou até serviços de baixo, com poder que necessita de um público com poder aquisitivo menor, eles se dão muito bem no Facebook. E é comum eu escutar do próprio cliente falar, o Facebook morreu. Facebook não adianta nada, Facebook, eu não quero nem rodar anúncio no Facebook, não é assim que funciona. Então acho que é importante, a gente meio que juntou os assuntos agora, mas acho que é importante falar da plataforma, porque envolve público, né? Envolve toda essa questão que a gente está falando de planejamento estratégico e tal. E é importante saber que a gente analisa números. A gente não trabalha com achismo. A gente tem células que analisam informações validadas, testadas e constantemente a gente faz testes. Né? Então, a plataforma que a gente procura é a que vai dar retorno. Nem sempre é que o cliente da Market Med quer. Eu quero relevância no Instagram. Beleza, vamos fazer isso, mas o seu objetivo é só a relevância, apesar de ser algo muito importante. Né? De repente, a gente consegue outras plataformas, talvez até o LinkedIn, que é uma plataforma profissional que pode gerar um círculo de indicações, de conexões. Isso aí. Né? Então, isso tudo, além da gente fazer um trabalho manual, muitas vezes, também de criatividade, a gente também faz um trabalho quase que educativo, né? De mostrar para o cliente, olha, eu acho que o que você quer está mais para esse lado, a gente pode te mostrar por quê, a gente tem números, a gente tem relatórios, a gente tem equipe já profissional nessa área, né? Eu acho que a gente tem esses profissionais, essa expertise interna que possibilita a gente falar, olha, o teu caminho é esse, cara. Se você quer isso, tudo bem, a gente também consegue chegar lá. Mas não por esses meios, por outros meios. Né? Então a gente é muito mais que post, né? A gente é muito mais que conteúdo. Pois é, rapaz. Eu quero tantos seguidores, né? Mas os seguidores... Eu gostaria de dar um exemplo sobre isso, Bernardo, se você me permite. Assim, primeiro entender que eu não sou a pessoa mais indicada para falar de detalhes e estratégias de rede social. Você está muito mais preparado do que eu para isso. Você hoje coordena essa parte dentro da Market Med. Mas do ponto de vista estratégico, é importante entender que os caminhos são diferentes. Né? Perfeito. Se hoje você tem... as pessoas tendem a pensar que fazer marketing no Instagram é fazer post.
Então você tira foto da família, e tira foto trabalhando, e olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. E não é bem assim. Esquece um pouco do objetivo, né? Esquece do objetivo e esquece do planejamento, sabe? Perfeito. Entender que você está buscando engajamento tem que trazer lead tem que trazer cliente, sabe? Perfeito. Isso é um processo que tem que ser planejado. Não é uma questão de postagem gráfica, não é uma questão de fotos no Instagram, sabe? É muito mais do que isso. É de planejamento. E dentro das próprias redes sociais, você tem caminhos diferentes e números a serem analisados, como você mesmo colocou, né? Então você tem assim, por exemplo, post, né? O post gráfico. O post gráfico ele tem que ter um objetivo. Para que serve aquilo? É para divulgar um serviço? É para mostrar você? Se é para mostrar você, a gente está falando de engajamento. Quanto desse post foi capaz de engajar? Quantas visualizações teve? Quantos passaram a seguir você na rede social por conta dessa postagem? O quanto este caminho é o ideal para a gente perseguir a partir daqui? Se é só post, se é vídeo, se não... Enfim, isso tem que ser trabalhado, tem que ser planejado, tem que ser testado. E tudo isso se baseia em números. É uma questão quantitativa. Então, o planejamento nada mais é do que você entender o que eu quero e o que eu devo fazer para conseguir. Né? E em que quantidade eu quero. Eu quero muitos clientes? Não. A gente tem hoje, por exemplo, dentro da própria empresa, de clientes nossos que não querem mais paciente. Querem relevância. Ele está com a agenda cheia até o final do ano. Ele não precisa de paciente. Por que ele está contratando uma empresa de marketing? Porque ele quer relevância. Ele quer ter um outro tipo de perfil, né? E aí a gente está falando de objetivo, que vai se usar a rede social para isso. Perfeito. A gente teve recentemente um médico, ele é um cirurgião cardíaco. Para que um cirurgião cardíaco precisa de marketing, considerando que o público não escolhe esse profissional? Você, como paciente que precisa fazer um transplante cardíaco, não é você que escolhe o seu cirurgião, é o seu médico clínico, é o seu cardiologista clínico. Então, normalmente, a indicação vem de uma outra fonte que não é o paciente. Né? Ele até precisa de marketing, mas não com foco em conquistar novos pacientes. Então, não é a opinião pública. Não é, por exemplo, o Instagram que vai te trazer paciente. Perfeito. A gente tem um outro número a ser conquistado aí, que é o quanto de relevância você tem diante daqueles que são capazes de canalizar negócios para você. Quem é capaz de canalizar negócios para um cirurgião cardíaco? Um cardiologista clínico, um geriatra, um pediatra, um clínico geral. Opa, mas como é que eu faço marketing com esse grupo de pessoas? Então, aí a gente vai pensar, juntar as questões quantitativas com as questões criativas para que isso funcione. Um dos exemplos disso, você mesmo citou, é o LinkedIn, que dentro das redes sociais funciona como uma networking. Né? Ou seja, através do LinkedIn eu consigo chegar, eu como cardiologista, como cirurgião, consigo chegar até ao cardiologista clínico. Perfeito. Como? Montando artigos, colocando filmes das minhas cirurgias. Esses filmes não interessam ao paciente. Ele se choca, inclusive. Você nem pode colocar isso no YouTube, que o YouTube proíbe. Você não tem condições de colocar isso lá para a opinião pública. Você não pode colocar uma cirurgia de peito aberto, por exemplo, dentro do YouTube. Então, mas você pode num canal restrito, voltado para um público muito específico. Então, assim, existem ferramentas diferentes para casos diferentes. Há pouco eu falei a respeito da força da assessoria de imprensa, por exemplo. Né? Eu até gostaria de explanar um pouco mais isso depois, mas é importante que é um outro método de estratégico de marketing para a área da saúde que funciona hoje de uma forma exemplar. Exemplar. Desde que você saiba utilizá-la. Eu acho que quando alguns profissionais, e principalmente clínicas, muitas vezes clínicas procuram a gente também, para poder aparecer no Instagram. Acho que a frase é essa, quero aparecer no Instagram. Né? E a explicação que a gente sempre tem que dar é que ali é um terreno que não é seu. Né? E esse terreno ele pode um dia sumir ou até te expulsar, como já aconteceram várias vezes. Às vezes o Instagram encontra um conteúdo que foge das diretrizes, ele já te dá um shadow ban, enfim, você pode ser eliminado do Instagram e nunca mais voltar. Então é importante, né, a relevância de forma geral e você utilizar as plataformas para isso, mas saber como fazer, qual o caminho, porque independentemente da plataforma que você for usar, você sabe o caminho, né? Você sabe como caminhar ali e como criar essa relevância dentro da plataforma. Então, a questão de branding, né, Bernardo, você falou aquela hora, e isso é importante.
eu sou um cirurgião cardíaco e toda a minha estratégia tem que estar voltada para outras especialidades que são capazes de me trazer negócio. Não é bem assim, sabe? É uma questão de esforço. A maior parte desse esforço certamente vai estar voltado para esses clínicos que vão te trazer negócio. Mas é muito importante que você também tenha uma opinião dentro da percepção do usuário, ou seja, dentro da percepção da opinião pública em geral. Você, como alguém que detém a necessidade, ou precisa da necessidade de uma cirurgia cardíaca, você quer, no mínimo, ouvir falar ou saber quem é o cirurgião que vai te operar. Não é só porque o meu clínico me indicou que eu vou confiar plenamente. Né? Se você falar de Zerbini hoje, é uma referência em cirurgia cardíaca. Né? Se você falar na área de cirurgia plástica, você tem hoje N pessoas capazes de ser referência, ou de ser colocado como referência. Por quê? Porque o nome deles está na cabeça da opinião pública. Essas pessoas sabem quem são. Pode não saber detalhes a respeito da profissão, mas sabe quem são. Então, formar essa opinião pública também é importante, mesmo para aqueles que não têm nesse público o seu principal canalizador de negócios. Perfeito. Nuri, minha dúvida agora sou um médico. Acabei de me formar, fiz minha residência ali. E aí? Como é que eu faço? Vamos supor que eu quero fazer por conta própria. Eu não quero agora uma empresa de consultoria, nada. Não quero marketing médico. Quero começar por conta própria. Por onde eu começo? Perfeito. Uma das grandes dores dos profissionais de saúde é justamente essa, né? De não ter dentro da faculdade de medicina, de odontologia, a cadeira de negócios, que faz muita falta. Às vezes, eu sou convidado sempre a participar de aulas inaugurais na área de medicina, justamente para falar de negócios, porque eles têm essa carência. É uma dor deles, né? De entender por onde começar. Eu costumo dar a dica de que a primeira coisa a entender é o seu foco de negócios. Se você for falar de marketing convencional, né, marketing acadêmico, tradicional, que nasceu lá em 1950, você tem como premissa do marketing entender o seu produto. Perfeito. O que você vai oferecer para o mercado, que foco você vai dar para o mercado. Entendendo, a partir desse momento, que tem que haver uma demanda para ele. Eu quero ser dermatologista estético. Tá. Mas quantos tem no mercado? Com quantos você vai concorrer nesse mercado? Que demanda é essa? Que busca é essa? O que se tem de novidade nessa área? Então, se eu puder deixar uma dica em relação a isso, o primeiro passo é entender de você mesmo. Ou seja, que produto você vai trazer para esse mercado? Que foco você vai dar para esse produto? Sabe? Quem você quer ser diante dos olhos desse seu futuro paciente? Dando um exemplo, né? Recentemente chegou no escritório a demanda de um médico que é médico de família. E a gente sabe que a medicina de família ela tem um outro cunho. Você fala assim, como marketear, como trabalhar de forma efetiva um profissional que atua na área de medicina de família, né? A medicina de família é aquela que tem a medicina preventiva como base, então ela não é a medicina capaz de ser marketeada, né? Então, conversando com esse profissional, a gente percebeu, por exemplo, que ele tinha uma pegada muito grande na nutrição. Ele tinha uma preocupação muito grande do quanto a nutrição bem feita poderia gerar uma medicina preventiva, ou seja, poderia trazer qualidade de vida para as pessoas e para os pacientes dele. E aí o foco foi descoberto. Então, fulano, eu não vou dizer o nome dele, mas fulano, a partir de agora... Pode dizer, Dr. Luiz Garcia. Dr. Luiz Garcia, boa demais. Está com a gente há muitos anos. Então, assim, Dr. Luiz, o seu foco é esse, é qualidade de vida. Então, entender primeiro que foco você quer dar, onde você quer atuar, é o primeiro passo para você começar o seu marketing pessoal, sabe? O seu marketing profissional. O segundo passo é entender onde. Tá. O Dr. Luiz é um bom exemplo também disso. O Luiz Garcia saiu do Rio de Janeiro, ele é carioca, e foi para o interior de São Paulo. Barretos. Então, ele tinha em Barretos já um histórico de família, se eu não me engano, mas acabou se concentrando lá. Hoje ele está abrindo, ainda esse mês... Eu acho que ele foi sozinho. Eu não acho que ele foi eu não sei se ele tinha história de família, não. A gente sei, pode até confirmar depois. Eu acho que ele foi mais corajoso ainda, ele foi sozinho. Então, ele viu uma demanda num sim. local onde ele pudesse explorar. Então, entenda isso. Primeiro, dê foco no seu negócio. Entenda
o que você vai fazer e que resultados você vai ter. O que é importante entender do ponto de vista de marketing, sabe? O Philip Kotler, que é um dos papas do marketing moderno, costuma dizer o seguinte, você não vende brocas, você vende furo na parede. Sabe? Então, furo na parede pode ser feito, inclusive, sem a broca. Então, você tende assim, vou comprar broca para fazer furo na parede. Mas que broca é essa? Que dimensão é essa? Que buraco é esse que Vende você a solução, quer? né? Você tem que vender a solução e não o produto em si. Então, entenda primeiro de demanda. Perfeito. O que você vai ser, mas o que as pessoas estão querendo hoje? Então, foque você, sua atuação profissional, o seu posicionamento de mercado nesta demanda. O que as pessoas querem. E como você vai poder ajudá-las. Tá. Sabe? Se você puder olhar um exemplo um pouco mais amplo, para quem assistiu o filme A Rede, por exemplo, o Mark Zuckerberg estava com um problema imenso depois de já ter criado o Facebook, já era uma plataforma imensa no mundo inteiro e ele não sabia como capitalizar aquilo. Porque a primeira ideia que ele teve é como sociabilizar, como criar uma plataforma de sociabilização. E foi assim que ele criou o Facebook. Se você pensar em como ganhar dinheiro, você não vai fazer nada bem. Essa é a dica que eu dou de verdade. Isso pode parecer utópico demais, mas é a realidade. A demanda vai te trazer dinheiro, vai te trazer sucesso, vai te trazer garantia profissional, se você souber atender demandas. Então, a primeira coisa é entender como eu vou poder ajudar as pessoas, de que maneira, onde é que está essa demanda que eu posso ajudá-las. Ir para essa demanda e trabalhar essa demanda. A partir daí, você começa a trabalhar, então, o seu segundo momento de marketing, que é se divulgar. Então, não adianta você ter um propósito, não adianta você ter um foco, se ninguém sabe disso. E aí, então, a gente começa com as ferramentas tradicionais de marketing para te divulgar. Vamos para a parte técnica, assim. A parte, assim... Prática, tá. Né? A gente falou de mercado, falou super importante de encontrar o público... suprir uma demanda, né? Encontrar soluções. E a parte técnica? Vamos supor que a gente já conseguiu descobrir isso, né? Depois de um tempo. Perfeito. E agora? Site? Identidade visual? Criar uma conta no Instagram? É o digital? Será? É o quê? Então, ótima pergunta. Vamos lá. Se você já traçou o seu objetivo, você já definiu aí quem você quer ser e onde. Então tá. Então, a partir de agora, você tem que entender que o que você precisa é colocar cliente para dentro. Perfeito. Então, temos que ter gente batendo na porta, né? Perfeito. A partir desse objetivo, que é um objetivo de curto prazo, ou seja, eu não posso esperar muito, eu acabei de sair da faculdade, eu investi... aliás, eu vou fazer um parêntese aqui muito interessante, num estudo que a MarketMed fez há pouco tempo para uma grande empresa de plano de saúde, e descobrimos, por exemplo, isso foi um estudo bem amplo, que um médico, estou citando médico, mas outros profissionais também certamente têm um perfil igual, demora cerca de 20 anos para ele repor o que ele gastou com a própria formação. 20 anos. 20 anos. Se ele hoje cobrar até 2 pisos salariais, que é o piso cobrado pela Sociedade Brasileira de Medicina, né? Existe um piso. Mas se ele cobrar 2 pisos, se ele ganhar 2 pisos salariais e tiver que repor tudo que ele gastou com formação, com livro, com atualização, com congressos, com uma série de coisas, ele demora cerca de 20 anos para ele repor o que ele gastou na própria formação. Dá para esperar? Não dá para esperar. Então o negócio é ter retorno rápido, é ter paciente na porta, é isso que vai te capitalizar. Então o primeiro objetivo é capitalização. O segundo objetivo é branding, como a gente falou aquela hora, que é mais a médio prazo. Com base nesses objetivos, você vai traçar as estratégias. Ou seja, eu já sei o que quero, agora eu vou tentar ver o que eu faço para conseguir. A resposta a essa pergunta, ou seja, o que eu faço para conseguir, é o que em marketing a gente chama de estratégias. E elas são muitas hoje na área da saúde. A MarketMed mesmo oferece mais de 20 tipos de assessoria estratégica para os nossos clientes no Brasil todo. Cada um ao seu tempo, cada um ao seu negócio. Né? O que a gente tem que entender? Que antes da estratégia, você tem um momento ali, algumas ferramentas que são importantes para te dar base para atuar nas estratégias. Dando um exemplo muito prático disso, né? Um dos itens dessa base é uma boa identidade visual, por exemplo.
Você tem uma marca. Essa aqui é a marca da Market Med, que foi revitalizada, inclusive, recentemente. A marca é uma simbologia que fala muito de você. As pessoas vão começar a linkar, a ligar a sua marca, as suas cores, a sua tipologia, à sua qualidade de serviço. Toda vez que eu vejo um azul com branco, eu lembro da Market Med. Toda vez que eu vejo uma seta que representa um número 1, porque essa é a nossa intenção, Sim. né, eu lembro da Market Med. Essa é uma ferramenta importante. Mas ela vai te trazer paciente? Não. Isso aqui sozinho não te traz paciente. Mas é importante. Mas é importante. Por quê? Porque ela vai ser uma base estratégica. Um outro item de base importante, um bom site profissional. É importante que você tenha. Ah, mas o site acabou. Eu já ouvi isso de clientes. Hoje em dia não se usa mais sites. Eu acho que eu não quero um site. Como se o site fosse uma ferramenta estratégica antigamente para trazer paciente para alguém. Não adianta você ter um bom site no ar se ninguém sabe disso. Você tem que canalizar pessoas para chegar lá. Então, criar esta base é fundamental. Ah, eu tenho uma clínica. E eu não sei o nome da clínica, não sei que nome colocar. O nome, que em marketing a gente chama de naming, é uma base de marketing importante para ser usado na estratégia. Então, criar um bom nome comercial para a sua clínica, criar um bom nome comercial para o seu hospital, para o seu laboratório, é fundamental. Ah, mas você é um profissional autônomo e tá num consultório. O seu nome é a sua marca. Ivo Pitangui é uma marca. Sabe, uma das maiores referências em cirurgia plástica no mundo, era uma marca. E é uma marca até hoje. O Ivo morreu já há anos, mas a marca dele continua. A clínica Dr. Ivo Pitangui ainda é a clínica de cirurgia plástica que mais atrai pacientes no mundo. Por quê? Porque tem uma marca forte, tem um branding forte. Então a primeira coisa é criar a sua marca, criar o seu nome comercial. A marca pode ser o próprio nome, então. A marca, muito bem. A marca pode ser o próprio nome. Pelé da vida. Pelé é uma marca. Muito bem. Esse é um excelente exemplo. Tá? Então o seu nome pode se tornar uma marca. Tá? Não confundir com a marca gráfica, porque eu posso escrever Pelé de diversas formas. Tem aquela forma. Mas tem aquela forma. Então, criar aquele formato, com aquela tipologia, com aquela cor, com aquele formato, com aquele tamanho, tudo isso é importante para você criar a sua base de marketing. Isso vai te trazer cliente? Não. O que vai te trazer cliente são as estratégias. É o que você vai fazer para usar essas coisas e fazer com que as pessoas te conheçam. São ferramentas. São ferramentas. Então, vamos lá. Que estratégias são essas? Hoje, como eu disse, são muitas. Né? Tá. Eu costumo indicar, para quem quer ter retorno rápido, as ferramentas mais práticas de curto prazo. Quais são hoje? O marketing digital já nos mostrou esse caminho. As redes sociais funcionam hoje muito bem para canalizar negócios. Lembrando que marketing digital é uma vertente do marketing, né? Muito legal. É um caminho. É um caminho que envolve uma série de coisas. Muito importante. Né? A gente está falando, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de rede social, mas a gente está falando de Google, a gente está falando de inbound marketing, a gente está falando até do próprio site, que também é marketing digital. Né? Então, usar o marketing digital de forma estratégica e saber usar isso de forma adequada é importantíssimo. Vou tossir. Desculpa. Então, vamos lá. Eu costumo indicar muito as redes sociais, e, claro, dosando muito a questão do quanto você, como profissional médico, profissional de saúde, deve trabalhar a área orgânica da sua rede social ou o quanto é mais importante você trabalhar a área de tráfego. Que hoje nas redes sociais, o Meta Ads é uma referência para isso. Né? Então a gente tem caminhos diferentes dentro da própria rede social. Você pode usar a rede social sem querer impactar o grande público, como, por exemplo, o inbound marketing, como, por exemplo, o LinkedIn, que são ferramentas de marketing digital capazes de chegar a um público muito específico. Eu sou um oncologista, um cirurgião oncológico, vamos lá, eu sou um cirurgião oncológico, eu preciso falar com oncologistas clínicos, eu preciso falar com geriatras, eu preciso falar... Então, o LinkedIn é uma ferramenta excelente dentro do marketing digital para fazer isso. Essa decisão de definir a plataforma que você vai utilizar, focando no digital, está dentro de planejamento estratégico? Boa, excelente pergunta. É exatamente isso. Né? Quando você chega na Market Med, você me fez aquela pergunta inicial, eu cheguei lá com as minhas dores, o que eu preciso, o que eu vou ouvir primeiro? A gente entendeu que tem que, primeiro, demanda, né? Vamos só recapitular aqui para ficar bem alinhado. Demanda, vamos identificar a nossa demanda, qual a solução que a gente pode oferecer, né, para um público. Ponto. Agora vamos partir para a parte de plataformas e ferramentas que a gente utiliza para isso. Primeira coisa, identidade visual, porque você precisa ter uma imagem gráfica. Isso não vai te levar paciente, mas é uma ferramenta
absolutamente importante. Perfeito. A partir daí você começa a usar as plataformas que você deu a dica, né? De que as plataformas digitais hoje são caminhos muito mais fáceis, bem direcionados e que podem trazer resultados muito bons a curto, médio prazo ali. Então, a gente, seguindo essa linha de raciocínio, você falou de LinkedIn também, enfim, deu alguns exemplos ali. E aí, um próximo passo, como é que a gente trabalharia? Então, só para ilustrar rapidamente, Bernardo, Claro. isso que você falou, falou assim, mas a plataforma de rede social X, ela te traz resultados, por que ela é uma plataforma de resultados rápidos e por que ela é importante no processo estratégico? Pensa assim, supondo que você seja uma clínica de dermatologia estética com foco na dermatologia capilar, tá? Eu não sei, que eu tenho alguma fissura por esse negócio, eu não sei por quê. Mas supondo isso, você tem, por exemplo, alguns formatos de mídia off que você poderia usar. Então vamos lá. Se eu estou hoje em São Paulo, eu posso colocar, por exemplo, uma propaganda da minha clínica de dermatologia com foco na dermatologia capilar, na traseira de um ônibus, rodando num bus door. Ou eu posso, por exemplo, fazer uma panfletagem, ficar na calçada do prédio entregando panfletos. Me diga aí, quantas pessoas você acredita que vão ver o seu anúncio ou ler o seu panfleto? Independente desse número, pode ter certeza que a maior parte dele não faz parte do seu público-alvo. Você, por exemplo, poderia ver isso lá e não se interessava. Você não tem esse problema e não precisaria. Mas foi um público impactado? Foi. Quem anunciou, otimizou o seu anúncio? Não otimizou. Então, fazer panfletagem ou colocar um buzz door rodando pela cidade não seria tão eficiente se eu utilizasse, por exemplo, uma plataforma como o tráfego do MetaAds, que junta hoje Instagram e Facebook para impactar um volume de pessoas que pertencem exatamente ao público-alvo que eu quero. Eu não vou ter perda. Eu não vou panfletar pessoas que não me interessam. Eu não vou impactar com o meu buzzdoor pessoas que não são do meu público-alvo. Já nas redes sociais eu consigo fazer isso. E detalhe, hoje você tem um poder de segmentação dentro das redes sociais que é quase que infinito. Você quer impactar mulheres grávidas que são da classe A e que visitaram a Europa nos últimos 2 anos. Você consegue fazer isso através do marketing digital, que você não consegue através do Buzzdoor. Então você tem uma otimização de processos hoje. E você consegue também impactar até as pessoas que procuram pelo que você oferece, né? Porque o exemplo que você Mas deu é exatamente, você ir perfeito. atrás das pessoas, mas também tem uma forma de as pessoas já sabem o que elas querem procurar você em alguma plataforma. Boa lembrança. Né? Então, assim, se nas redes sociais hoje eu impacto aqueles que poderiam ter interesse no meu negócio, no Google Ads, por exemplo, né, que é uma outra plataforma de tráfego, eu vou impactar aquele que já está procurando. Já cortou um caminho. Já cortei um caminho. Eu não estou impactando aquele dizendo para ele, olha, você precisa de uma dermatologia capilar. Ele já sabe. Ele já sabe disso, E aí ele tem está que lá procurando. Tá lá no topo. E aí é um momento em que, se eu estou na sua região hoje, preciso do seu serviço e entro no Google. Note que eu estou no Google, às vezes, nem para procurar um especialista. Eu estou no Google buscando informação a respeito do assunto. Sim. Mas se nesse momento o seu nome como especialista aparece para mim entre os primeiros na minha busca do Google, me faz entender que você é uma referência na área. E é a partir daí que eu vou te considerar para uma primeira consulta. Então, um médico, uma clínica que esteja hoje querendo se posicionar, começou agora, a dica seria talvez o tráfego pago, depois de todo um processo de demanda, de identidade visual, o investimento em tráfego pago seria uma indicação. É o que eu mais indico para quem quer retorno rápido, principalmente aqueles ligados ao grande público. Se você quer impactar um grande número de pessoas, se você quer impactar a opinião pública, não é um público segmentado e técnico. As redes sociais e o trabalho tem um retorno e numa velocidade muito grande. Tá. Muito Maravilha. grande. Tá? É o que a gente chama de ferramenta de curto prazo. Existem outras, tá? Mas hoje o marketing digital já se mostrou muito eficiente nisso e a gente a cada dia passa a investir mais nisso e a entender mais isso. Né? Você tem o metaverso hoje que está chegando, você tem outras ferramentas de marketing digital que vão ser referência em pouco tempo. E esse é um assunto importante, né, Bernardo? É entender o quanto tudo é muito rápido no mundo digital. Sim. Muito. Antigamente você recebia um panfleto na calçada, se você se interessasse, você guardava ele na bolsa ou no bolso, e quando você se lembrava, você tirava.
Hoje não é assim. Não tem. As pessoas dão resposta agora. Uhum. Se ela vai para o seu site e percebe que você não é a pessoa que ela gostaria de consultar, ela imediatamente sai do seu site e vai para o seu concorrente. Né? Se você quer, mandou uma mensagem, entrou no site, gostei da proposta do Dr. Bernardo, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, aí o seu site tem que ter lá um dispositivo, por exemplo, um dispositivo... UX, que a gente chama, né? O UX falando é a experiência. Antes, a experiência dele no site, mas pode continuar. Mas assim, eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Bernardo. Né? E aí no meu site tem que ter um dispositivo que me permita isso. Hoje a gente tem, né, os chatbots, a gente tem o próprio WhatsApp tem uma ferramenta capaz de ser utilizada. Eu vou fazer uma pergunta para você, doutor. Mas se você demorar mais de 10 minutos para me responder, eu vou fazer para outro médico. Mais de 5, né? Então, assim, é muito rápido, né? É tudo muito rápido. O mundo digital demanda rapidez de ação, mas também rapidez de resposta. Se alguém te faz alguma pergunta, ou se você percebe que essa pessoa visitou o seu site, então você tem que ir atrás dela muito rapidamente. Perfeito. Ela é um interessado, é o que a gente chama de lead. Né? Perfeito. Você falou aí de que uma pessoa chegaria no site e aí, de repente, não tem uma resposta, e aí ela vai procurar outra pessoa e assim por diante. Aí você falou de concorrência. Concorrência na área da saúde, mas eu queria focar mais na parte de clínicas, principalmente, né? Clínicas, hospitais ali. O que você enxerga nessa parte de concorrência dentro da área da saúde? Então, os grandes teóricos do marketing, o Drucker, o Kotler e tantos outros, sempre colocaram a concorrência como sendo qualquer coisa a gente fala, pode ser uma instituição, pode ser uma pessoa física, qualquer coisa que tira o cliente de você. Isso é um concorrente. Perfeito. Aí você fala, mas como assim? Né? Eu sou uma clínica que tem uma categoria AA. Tá. Então, aquela clínica B ali, que também presta o mesmo serviço que eu, ela não é considerada, no meu ponto de vista, um concorrente. Isso é um ledo engano. Isso é o que a gente chama em marketing de miopia de marketing. Você não está sabendo ver o seu mercado. Tenha em mente que qualquer um capaz de tirar o seu cliente de você é o seu concorrente. Perfeito. Mesmo que ele não esteja atuando na mesma área. Se você fala assim, uma clínica de cirurgia dermatológica é concorrente de um dentista? Depende. Se o foco desse dentista for harmonia facial, fazer harmonização facial, ele é concorrente. Porque esse paciente pode estar assim, eu estou entre uma harmonização facial e um peeling, ou e uma cirurgia plástica. Então, esse dentista é concorrente dessa clínica de dermatologia. Mas não é não, porque são assuntos diferentes. Isso é o que a gente chama de miopia. Passe a entender, a olhar para o seu mercado e a enxergar os seus concorrentes como sendo todo aquele capaz de tirar o seu paciente, de tirar o seu negócio. Perfeito. O dinheiro que ia para o seu bolso vai para o bolso de outra pessoa. Independente do serviço que se ofereça. Tá? Se aquilo ali se tornou uma opção em relação ao serviço que você oferece, aquilo ali é um concorrente para você. E por que é tão importante entender a concorrência? Porque o mundo gira dessa maneira. São negócios, né? São players que estão no mercado. Então você tem que se mostrar para o seu paciente de uma forma muito mais efetiva, com resultados muito melhores do que aquela concorrência. Como sair na frente da concorrência? Boa pergunta. Né? Essa eu quero ver, hein? Primeiro sendo o primeiro a chegar. Tá. Sabe? Eu dou um exemplo clássico disso, que é a Market Med. Fomos a primeira empresa de marketing médico no Brasil. Né? A primeira empresa de marketing de saúde no Brasil. Isso nos dá essa relevância como sendo ou tendo uma experiência adequada. Então, primeira dica, como chegar na frente? Em primeiro lugar, chegue onde ninguém chegou. Tá. Faça o que ninguém faça. Tá? Se você conseguir isso, se você conseguir atuar numa área que ninguém ainda atua, você é o precursor. Então, o primeiro ponto, se você conseguir chegar nesse item, ou nesse nível de serviço que ninguém ainda ofereceu, pode ter certeza que você será o primeiro e você será a referência nisso. Tá? Não fui o primeiro, e agora? Não foi o primeiro, seja o segundo. E admita ser o segundo. Essa é uma estratégia usada por grandes empresas. Né? Se você falar hoje de Pepsi e Coca-Cola, você fala assim, mas quem é líder no mercado de refrigerantes de cola no Brasil? A gente sabe que é Coca-Cola, porque ela chegou primeiro aqui. Nos Estados Unidos é o inverso.
A Pepsi chegou depois da aham. Coca-Cola, mas ela é muito, infinitamente maior do que a Coca. Por quê? Porque em determinado momento ela chegou em segundo. Nos anos 90, a gente tinha uma briga imensa no Brasil, que eram fabricantes diferentes. Hoje está tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Mas a cerveja Brahma e a cerveja Antártica brigavam pelo primeiro espaço. Uma era a maior do Brasil e a outra era número 1. Note que o posicionamento é o mesmo, a maior e a número 1. A frase muda. A briga era pelo primeiro lugar, né? Até que chegou uma outra chamada Kaiser, na época, que falou assim, eu não sei quem é a primeira, eu sou a segunda e eu sou a opção delas. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Então, assim, uma das formas de você se diferenciar, então, saia dessa briga. Sim. E venha para quem pode te dar o melhor atendimento, se posicione, o melhor preço, ou o melhor, sei lá, alguma coisa que diferencie do primeiro. Então seja o segundo com uma qualidade de serviço dentro da sua região. Perfeito. Então existem N formas estratégicas. E é isso, Bernardo, que é importante colocar a diferença entre uma agência de comunicação e uma consultoria de marketing. A agência não vai pensar dessa maneira. A consultoria, sim. Ela pensa em você como negócio, como produto. E há uma série de atributos que influenciam no seu resultado. Não é só uma questão de divulgar você como médico. É uma questão de entender se o seu atendimento está bom, se o seu foco está bom, se o seu preço, né, de consulta está bom. Então tem uma série de coisas que você tem que trabalhar no seu marketing para que você consiga fazer o seu negócio ser sustentável. Resumindo, tem que se posicionar da melhor forma e não precisa ser necessariamente o primeiro, né? O melhor, o maior. Não precisa. Né? Se você for melhor, ótimo. Se você for melhor ainda. Se não, você tem outros caminhos. Outros caminhos de você se diferenciar. Uma coisa que você comentou agora também, tentando puxar essa linha, foi Eu posso só fazer Claro. Eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, sobre posicionamento, o primeiro a chegar, a posição do segundo, Temos indicações aqui. Eu quero indicar o livro Posicionamento, Como a Mídia Faz a Sua Cabeça, de 2 autores, Jack Trout e Al Wright. Tá. São dois autores fantásticos que implantaram a ideia de posicionamento no mercado. São livros simples, fáceis de ler. Eles foram consultores de grandes empresas no Brasil, inclusive, mas tem uma tradução em português que é excelente, que é Posicionamento, Como a Mídia Faz a Sua Cabeça. Tá? Do Al Wright e do Jack Trout, que são dois excelentes teóricos da área de posicionamento, que vai ajudar bastante para quem quiser conhecer um pouco mais. Anotado. Você falou outra coisa que eu me perdi agora. Não, eu estava formalizando uma pergunta. Desculpa. Que você falou sobre... Não, você falou sobre preço, né? Se posicione e, enfim, encontre um caminho ali, seja o segundo, ou então ofereça, enfim, melhor atendimento, melhor preço. Sobre preço, então, eu acho que existe uma dúvida sobre isso. Quanto cobrar, qual é o valor da minha consulta, quanto que está valendo. Como é que faz isso? Como é que a gente consegue chegar num valor em comum, assim? E esse valor, ele consegue crescer durante um tempo? O que pode ser feito para ele crescer? Porque, querendo ou não, o nosso tempo ele é limitado, né? Então, o valor da consulta, você pode trabalhar 24 horas por dia. Se você fixar um valor, você vai ter o mesmo sempre, né? Então, o ideal é você aumentar o valor da sua consulta durante o tempo e aumentar também a quantidade de clientes. Mas como precifica e como é que a gente pode chegar no valor? Para um médico, para um dentista, para um psicólogo, para todos aqueles que prestam serviço, e na área da saúde não é diferente, tempo é dinheiro, literalmente. Né? Essa não é uma máxima do mundo do negócio apenas. No caso de um médico, no caso de um dentista, se ele se ele cancela uma consulta, ou se o próprio paciente não aparece na consulta, é um dinheiro que ele deixa de receber. Se ele vai para um congresso e passa uma semana nesse congresso, ele fica uma semana sem estar no consultório. É dinheiro jogado fora. Né? Não é jogado fora porque ele investiu em outra coisa, mas assim, eu deixei de receber. Né? Então, tempo, literalmente, nesse caso, é dinheiro. Então, vamos entender aí que há uma necessidade muito grande de se compreender a diferença, na hora de se precificar uma consulta, entre o que é preço e o que é valor. Valor, quem determina é quem compra. Ou seja, o seu paciente determina valor. Preço é quem cobra. É você, médico, que determina preço da sua consulta. Mas quem especifica ou tem em mente a questão de valor é o paciente. Tô entendendo. Note o seguinte, o preço ele tem que estar sempre abaixo
ou no mesmo nível de valor. Se o valor está alto e o seu preço está aqui, você pode aumentar o seu valor, o seu preço, até chegar ao nível de valor. Certo? O que não pode é isso. É você cobrar um preço mais alto do que aquilo que o seu paciente vê como sendo de valor. Então, o que é valor? Valor é aquilo que você cria. E o marketing ajuda nisso. E o que o paciente enxerga? E o que o paciente enxerga. Literalmente o que o paciente enxerga. Perfeito. Você é capaz de dar... você é capaz de pagar R$5.000 numa consulta? Se eu perguntar isso para qualquer paciente hoje, ele fala assim, de jeito nenhum. Pois a gente tem clientes na MarketMed cujo valor de consulta é de R$5.000. E pergunta se ele tem vaga na agenda. Ele não tem. Cirurgias, né, no caso. Cirurgias assim, é um desses, mas consulta, eu tô falando de também. consulta. Tô falando de consulta, nem tô falando de cirurgia. Tô falando de consulta. Quem é capaz de pagar R$5.000 numa consulta? Alguns médicos conseguem. E por quê? Porque o nome dele virou uma referência na cabeça desse paciente. Então a primeira coisa, crie valor para você, meu amigo. Não seja mais um. Criar valor pode estar na maneira como você atende, no carinho que você atende, na capacidade que você tem de dar respostas aos seus tratamentos, sabe? Na rapidez de retorno ao seu paciente, no relacionamento que você tem com ele. Tudo isso cria valor aos olhos dele. Quanto custa ou quanto custa hoje uma consulta na clínica do Dr. Pitangui, a maior referência de clínica médica hoje no Brasil? Não importa. Independente de qual seja o preço, as pessoas que vão lá pagam por ele. Por quê? Porque criou-se valor. Então a primeira coisa, o primeiro item a se pensar na hora de estabelecer o preço para uma consulta é qual é o meu nível de valor diante desse paciente. A MarketMed também faz isso para você, ou seja, ela consegue entender através de pesquisa de mercado qual é o nível de valor que você tem que estabelecer. Então vamos lá. Eu tenho em grande conta o nome de um médico famoso na área de nutrição, né? Ele é nutrólogo. E tem resultados ótimos. Nutrologia, né? Nutrologia. Então, eu tenho o nome dessa pessoa na minha cabeça, note que eu sou o paciente, como sendo um grande nome da nutrologia capaz de me ajudar em determinado problema que eu tenho. Eu vou juntar dinheiro para ir lá, se eu não tenho esse dinheiro. Sim. Eu vou arranjar esse dinheiro para ir lá. Por quê? Porque o nível de valor dele está altíssimo na minha percepção. Ele criou esse valor na minha cabeça. O marketing o ajudou nisso. Tá? Mas eu não tenho valor ainda estabelecido no mercado. Eu sou um iniciante, eu acabei de sair da faculdade e inaugurei a minha clínica de dermatologia, ou acabei de inaugurar o meu consultório de ginecologia. Como estabelecer o preço do meu negócio? Eu ainda não tenho valor estabelecido, certo? Eu ainda não estou no mercado, não tenho um nome formado, etc. Então, eu te recomendo a estudar o seu mercado. Você vai atuar onde? Você vai atuar na zona norte do Rio de Janeiro? Você vai atuar no interior de São Paulo? Quem são os players desse mercado? E aí entra na questão de concorrência. Quanto está se cobrando hoje nessa região? Eu vou estabelecer, então, um preço de consulta com base no preço de mercado. Perfeito. Porque é impróprio e é indecente você estabelecer um preço muito acima do que o mercado pratica se você ainda não tem valor. Ou seja, o seu nível de retorno vai ser zero. Então você tem que estabelecer um preço de consulta que seja adequado com o mercado. Estude seu mercado, entenda o quanto a sua concorrência cobra da sua consulta, qual é o tamanho dessa consulta, isso influencia diretamente no retorno. Ou seja, a consulta do cara que é de 15 minutos, ele cobra R$300 na consulta. 15 minutos, tá? Dê meia hora e cobra os mesmos R$300. Você vai ver o quanto você vai criar valor para esse paciente. Tem uma imagem, não dá para botar aqui agora, mas é uma imagem, acho que foi até você que me mostrou, que é uma camisa branca, né? E aí, quanto é que você paga nessa camisa? R$5, R$10, R$15, R$20. E aí essa camisa depois no PowerPoint, né, na apresentação, aparece um símbolo da Nike na camisa. E agora? E agora? Quanto é que essa camisa tá valendo, né? O valor da marca ali, Muito quanto bem. é que as pessoas enxergam ali. Muito né? bem, é isso. As marcas, o objetivo das marcas é criar valor. Eu sei quanto vale uma Nike, que é um símbolozinho. Mas tem toda uma história. Tem toda uma história por trás. Né? Tem uma outra história também que é interessante de um médico cliente nosso, que um paciente chegou para ele e falou, pagou o valor da consulta, era um valor mais elevado, e aí ele fez a consulta com o médico e durou 10 minutos mais ou menos, acho que foi só a apresentação de um exame, não lembro agora exatamente como é que foi. E aí ele terminou a consulta em 10 minutos, 15 minutos, e o paciente
10 minutos? Eu paguei isso para 10 minutos? Aí, não. Você não pagou 10 minutos, você pagou minha faculdade que eu fiz, você tá pagando pela minha experiência. Eu só consigo ver isso em 10 minutos porque eu tive toda uma base por trás. Então, acho que o valor também porque às vezes se confunde, eu acho que dentro do digital acontece muito, principalmente de médicos que chegam pra gente e falam, nossa, esse cara chegou agora no mercado, ele tá cobrando tanto. Né? E eu sei muito mais que ele, eu já tenho muito mais experiência que ele, eu já tenho muito mais cases que ele, cobro menos. Muito bem. Então, é uma questão de se mostrar, mas tem que se provar. Você não pode só fingir que é. Tem muita gente que consegue isso, né? No rede social acaba provocando um pouco isso. Mas é muito importante você ser, mas você também mostrar que você é. Né? Você transformar aquilo que você já fez em autoridade de fato. Não, cai por terra, sabe? Se você só tem casca, se você só mostra a casca, vai chegar uma hora em que o seu paciente vai perceber que aquilo que você ofereceu para ela é só casca. Ou seja, não tem consistência, não tem um serviço que realmente valha o que ela paga. E aí ela vai embora. E como eu disse antes, o grande objetivo do marketing não é trazer o cara pela primeira vez, é trazer pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta e continuar. Se você só tem casca, ou seja, não tem conteúdo no seu atendimento, você cai por terra. Não tente criar valor com base nisso. O valor é criado ao longo do tempo, sabe? No seu nome, no seu formato de atendimento, no serviço, nos resultados que você conquista dentro da sua especialidade. Em relação a essa história que você contou, tem uma clássica, né? Que é uma máquina de uma fábrica, e dando um exemplo muito, muito rasteiro, de uma máquina imensa que era o coração daquela fábrica. Ela parou um dia, ela teve um defeito um dia, quebrou, e ninguém conseguia arrumar, ninguém conseguia acertar, e a fábrica parada por causa só daquela fábrica, daquela máquina. E aí, fazendo pesquisa, o dono da máquina descobriu um cara, um mecânico, que podia entender daquilo, então mandou chamar o cara foi lá, olhou a máquina, demorou meia hora e viu que tinha um parafuso solto naquela máquina, deu um aperto naquele parafuso e pronto, e a máquina voltou a funcionar. E quanto custou o seu serviço? 10 mil reais, ele falou. Ele falou assim, mas peraí, você veio aqui para apertar um parafuso 10 mil. E me cobrou 10 mil reais, você não usou nem meia hora para fazer isso? Eu quero que você me dê uma nota fiscal discriminada de tudo que você gastou para você consertar essa máquina e justificar para mim os seus 10 mil reais. E o cara sem problema nenhum, olha, parafuso, que ele teve que trocar, parafuso, 90 centavos, R$1. Tá. Saber qual parafuso trocar, 9.999. Então, assim, a questão não está no que você fez, mas na capacidade que você tem de dar resultados. Sim. Isso é valor e é isso que o marketing trabalha para você. Perfeito. Você que é profissional de saúde, você que é médico, você que é proprietário ou administrador de uma clínica, de um laboratório, entenda o que o marketing pode fazer por você. Né? A MarketMed tem uma equipe coesa e muito experiente, já com 22 anos de mercado, capaz de entender melhor você e te dar melhores resultados de forma prática, rápida e ética. Conheça os profissionais da MarketMed. Hoje a gente esteve aqui com o Nori, fundador, CEO da MarketMed. Nori, a gente está terminando aqui o nosso podcast, nosso primeiro episódio. Queria suas últimas palavras aí. Poxa, gostei muito, Bernardo. Obrigado. Vamos ter outros, tá? Eu acho que essa questão do marketing na área da saúde ainda é uma incógnita muito grande, tanto para os profissionais quanto para os administradores de clínicas, de hospitais. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito a mostrar. Obrigado pelo convite. A gente vai fazer outros encontros desse aqui e foi um prazer. Perfeito.